Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Hoje vamos falar dos filmes de doidão. É, né? Assim, o doidão sou eu, no caso. Os filmes não são meus, mas eu gosto bastante deles. Vamos então, eu organizei, quando a gente fez do meu episódio, né, que você assistiu alguns dos meus filmes favoritos, eu organizei por ordem cronológica. Então eu vou deixar você organizar como você achar melhor, para a gente falar dos filmes que você escolheu para a gente discutir nesse episódio. Fechou? Sim, beleza. Só pra deixar claro pra galera, então, eu organizei da seguinte forma: todos os filmes têm algum teor de violência. Eu fui perceber isso depois que eu escolhi. Mas todos os filmes retratam a violência de alguma forma. Então eu deixei pra começar com os mais pesados e terminar numa nota que é um pouco mais tranquila pra, pô, final de mês, a coisa toda, terminar um pouco leve, né? Afinal, a Gostamos. gente, a gente merece. Mas o primeiro filme já é essa pedrada aqui. Caraca, agora tem um bagulho na tela, é muito maneiro. Eu fico doidinho porque eu fico vendo os dois monitores, né? Mas enfim. É o Vai e Veja, é uma produção soviética de 1985. Muito provavelmente, pra mim, é um filme de guerra. É o melhor filme de guerra, pelo menos dos que eu assisti na vida. Só que ele é brutal. Ele é. Ele conta a história, né? Da invasão nazista na Bielorrússia, a partir da ótica de um jovem, de um adolescente, que é pego dentro de casa já em 1943. Então a invasão nazista na União Soviética já era muito avançada, já estava ali indo para o ponto de virada, que foi quando os nazistas perderam a Batalha de Stalingrado, né? Mas ainda assim é um filme brutal psicologicamente, visualmente. Ele conta essa guerra em que é um ensaio sobre a dor. Tipo, é dor, maldade, de todos os lados, sacou? Ninguém passa incólume. E aí eu queria saber, Paty, o que você achou desse filme? Como é que você passou por ele? E o Bom, Bobó veio hoje acho que fazer vocês uma estão vendo, festa. o Bobó veio fazer uma aparição no episódio de hoje. Ele tá muito empolgado para falar de cinema. Eu não conhecia Vai e Veja, até você me colocar na sua lista e me mandar. E fui assistir no Belas Artes, lá que eu te Isso é falei. importante ressaltar, real. O É, eles stream. coloca, eles colocaram uma curiosidade muito boa, se eu puder compartilhar, que me deixou de cara no chão. Que é, das 9.200 localidades destruídas na União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, 5.295 estavam situadas na região da Bielorrússia. Isso aí. Foi um país completamente dizimado pela guerra. E aí, eu assisti o filme e a primeira meia hora eu fiquei meio chocada porque eu não, é um filme que você não sabe muito o que esperar. É um filme de guerra, você já espera que ele comece num ritmo de guerra, eu diria, Uhum. talvez. E ele não começa assim, ele começa muito devagar. E quando começa a guerra em si, de verdade, quando você começa a entender o que que é a guerra que está chegando, é muito assustador, porque ela não chega. Os soldados estão chegando, todo mundo vai morrer. Ela chega através de um menino que de repente vai para a guerra, e a gente vê tudo pelos olhos dele, né? E fica surdo no ataque. E as cenas, né, que são focadas no menino, a gente vê a cara dele o tempo inteiro, é muito pesado. É muito pesado. Sim. E mais importante do que isso ainda, né? A gente é um filme soviético, então é um filme contado, entre aspas, por quem ganhou a guerra. É. Se isso é quem ganhou a guerra, É. que merda! É isso. É Que isso. merda! É isso. Sabe? Que inferno! É Foi isso. ruim pra todo mundo, não tem vencedor, realmente. Cara, é muita dor e muita tristeza. E essa quebra de quarta parede, que não é exatamente uma quebra de quarta parede, né? Tá dentro do contexto do diálogo entre os personagens, mas a câmera foca tanto, principalmente no menino, que é o protagonista, mas em todos os personagens passam por isso, e você vai vendo que
primeira meia hora, que são as feições de um menino, no final do filme, a pele dele não é que ele tá enrugado, que ele envelheceu. A pele dele tá craquelada. Tipo, é Nossa, couro. mas ele parecia que ele já tinha 95 anos. Exato, cara. Ele É, tá tipo, destruído. destruído fisicamente, Tá. psicologicamente, assim. É tipo. É, é um terror. Tipo, é o terror a olhos vistos, assim, né? Talvez seja até muito por conta desse filme principalmente, mas outros filmes de guerra, que eu nem me impressione tanto com filme de terror, assim, porque você vê uma parada dessa pela perspectiva de que, pô, é uma ficção, mas baseada num evento que aconteceu, É, não tão ficção assim, né? contado pelo lado vencedor da história, né? Os caras chamam a guerra de guerra patriótica, sacou? Até hoje tem desfile por causa da parada. E você vê que uma das narrativas possíveis dessa guerra é essa desolação, essa tristeza, em que absolutamente ninguém se salva, sai todo mundo corrompido, sacou? Sai todo mundo mal. Mal é, tipo assim, é ser É. benevolente com a parada, né? Sai todo mundo destruído. Eu acho que pô, é um dos maiores ensaios sobre dor, sobre tristeza que eu já vi, assim. É um filmaço, mas precisa ter muito estômago pra poder assistir e ter essa, tipo, e esses momentos de reflexão com o filme ficam durante muito tempo. Fiquei feliz que você tenha gostado também. Ele faz uma coisa. De todos que você A gente começou muito bem, porque de todos que você mandou foi o que eu mais gostei, na verdade. Sim, E ele faz uma coisa que eu acho que para filmes de guerra é muito importante. E eu acho que eu sinto falta disso em filmes assim, hoje em dia, que é o silêncio. Ele trabalha o silêncio de um jeito que para mim é muito assustador, que é quando o menino, quando ele fica surdo, você também não ouve nada. É, a gente fica surdo junto com ele, né? Mas você vê as bombas caindo. Você vê que tudo ainda está acontecendo, você só não escuta. E eu acho que o trabalho do silêncio nesse filme, para mim, é muito forte, porque mostra que os sentidos que a gente vai perdendo também aguçam, mesmo como espectador, aguçam outros, porque quando a gente para de ouvir por um tempo, né, obviamente, né, ele fica surdo, mas a gente volta, depois o som volta pro espectador, mas aquele tempo em que a gente fica surdo junto com ele é agonizante demais, porque você continua vendo as bombas cair, você acha que ele não vai escutar essa bomba caindo. Então eu acho que é muito difícil hoje em dia, principalmente, trabalhar o silêncio dessa forma, sabe? Onde você você fala assim, olha, eu não vou te dizer nada, eu só vou te mostrar isso aqui, sim. só, É acabou. um adendo que eu gostaria de fazer é que nenhum dos meus filmes são da indústria hollywoodiana, né? Eles são de fora. Uhum. Porque eu queria trazer justamente essa perspectiva e esse tempo diferente de narrar e as formas diferentes de narrar as coisas. Eu acho muito importante. E essa questão de trabalhar o silêncio é importante da perspectiva da narrativa do filme e da própria perspectiva de construção de narrativa, construção de mundo. E esse é um dos poucos filmes de guerra também em que o som de bomba, o som de tiro, ele é seco, ele é uma porrada. Porque Né, na vida real é assim, né? na vida real é, tipo, uma bomba explodindo, ela não é aquela coisa do cinema, tipo, sabe, Surround 7.1, Dolby Digital, blá É, blá blá blá, sabe qual é? exato. Tipo, na, É. na vida real é uma porrada seca no ouvido. E foi muito importante você ter citado esse streaming do Belas Artes, porque o meu acesso a esse filme tinha sido só pelo método DSP, né, o método dar seus pulos. Uhum. E nesse streaming tem lá o Vai e Veja, com uma qualidade de imagem excelente, mas a qualidade de som é brutal. E quando eu fui reassistir, foi o último filme que eu fui assistir, né, rever para poder falar aqui contigo. Eu botei na sala que eu tenho um sisteminha de som. E eu me caguei todo no dobro, entendeu? Sim. Eu fiquei com muito medo tudo de novo. E foi É pior, tá forte. ligado? É Porque forte, é forte. a experiência sonora do filme ela é muito bem trabalhada. É um baita filme. Mais uma vez, né? Recomendo que todos assistam, mas vai com o estômago preparado, porque é um filme muito forte, muito pesado.
Mais alguma consideração, dona E se Patrícia? prepara também para uma primeira meia hora um pouco mais lenta. Sim, Não é um filme de guerra comum, do tipo Rambo, não é nem um pouco perto disso. Então você vai ter ele tem um tempo próprio, então essa primeira meia hora parece que nada vai acontecer, e aí tudo acontece. Então eu recomendaria muito que se você está indo ver pela primeira vez e você não tem experiência vendo filmes, né, soviéticos, filmes desse tipo, tenha paciência. Vale a pena demais. Assim, tem estômago, tenha paciência, mas vale a pena, de verdade. Baita sim. recomendação. Deixa eu voltar aqui pra. Caraca, a gente volta, faz todo o jogo de Também do bem. cena. Perfeito, cara. A gente é muito profissional. E bom, aí a gente vai pro segundo filme que eu separei aqui, que é o Sankofa, de 1993. Ele é um filme que é narrado por um diretor nigeriano. A história se passa através de uma modelo que vai fazer um, um foto. Ela é americana, né, uma afrodescendente. Vai para a África fazer uma campanha publicitária. Ela vai para a África fazer essa, essa sessão de fotos e tal para um comercial, para alguma coisa, para uma ação comercial qualquer. E esse cenário que ela vai fazer é um castelo. E quando ela começa a andar pelo castelo, ela de repente é transportada para um passado onde os europeus estavam aportando nas terras africanas. Ela está no Mali, se eu não me engano, e levando pessoas escravizadas nos navios. E ela é uma escravizada que é levada para os Estados Unidos para trabalhar nas plantações. E ela revive essa realidade, ainda, né, se vendo no corpo dessa modelo nos anos 90, mas passa por essa experiência de digressão, de regressão, o que quer que seja. É um filme bem experimental e também tem um tempo muito próprio, mas eu achei muito importante trazê-lo, primeiro, pela, pela alternativa de direção, de uma direção africana. Tem muitos bons filmes africanos que trabalham essas experiências coloniais de uma maneira a experimentar muito a narrativa. Segundo, pela própria noção de contranarrativa. E terceiro, porque também é uma experiência de violência, né? De muito pesada, muito forte. E o filme, ele tem essa questão experimental entre a violência colonial e, às vezes, o terror. E essa coisa meio sci-fi de viagem no tempo, de ficar especulando com as coisas. Então eu acho que ele é um filme que circulou pouco no Brasil, mas eu lembro de ter passado por ele quando criança. Meu pai tipo, sempre manjou muito de muitas partes de cinema, como curioso mesmo. E esse foi um filme que passou, mas eu só vi a pegar depois também de mais velho. E é um filme que marcou muito, assim, me deixou bastante interessado por essa questão da contranarrativa. Mas aí vem a opinião especializada do programa, que é a sua, Paty. O que você achou do filme? Oh, super especializada. Você já leu Kindred, da Octavia Butler? Não, mas eu vi pessoas fazendo alusão a alguma coisa. Me pareceu muito, muito parecido com Kindred. Kindred é a mesma história, é uma mulher que volta no tempo. Eu não lembro como isso acontece, mas é uma mulher negra, a história se passa na década de 70. Ela namora um homem branco. Então só aí já tem um joguete aí, né? Uma Uhum, questão de poder, e de privilégios. Aí ela volta no tempo. E ela tem que salvar esse menino. Ela vê um menino branco se afogando, se eu não me engano, a primeira vez. Toda vez que ela volta no tempo, esse menino tá em perigo. Então, toda vez que ela volta, várias vezes que ela vai e volta, ela precisa salvar a vida dele. Até ela entender que ele, na verdade, é um antepassado dela. Então, ela precisa salvar a vida dele para salvar a própria vida. Ou ela acaba com toda a linhagem da vida dela. uhum, E aí depois o namorado dela também volta no tempo. E aí aquela questão dos privilégios dele vai ser exacerbada, né? Porque ele volta, obviamente, como um senhor de terra uhum, e ela como uma mulher negra. E então, tendo
Na hora que começou o filme, eu pensei muito em turismo de favela, né? Porque tava lá todos brancos, fazendo o quê? Sim, Tirando foto sim, no sim, castelo, com o cara explicando aqui. Ele literalmente falou isso. Aqui um monte de pessoas foram embarcadas nos navios negreiros e aí o povo vai lá e tira foto. sim. É um negócio insano pensar isso. E então, para mim, na hora eu pensei isso, né? Você transformar em turismo um lugar como esse já me soa bizarro, E já me aí, soa uma violência por si só. e aí vem a campanha É, publicitária, né? então, você reduziu toda uma história de dor, de violência, a fotos turísticas, e aí vem a modelo sorrindo, e dançando, e rodando, e ali do ladinho ali, ó, um monte de gente tava presa naquele prédio ali. Passou noites e noites presas, acorrentados. Então, esse começo, quando você começa a perceber, tipo, onde eles estão e o que está acontecendo, o que que virou, né? O que que a história virou hoje em dia o sitcom da história, né? Pegar toda uma história violenta e transformar numa piadinha de meia hora para ser digerível. Sim, E aí ela volta no tempo e tudo acontece. A única coisa. E aí eu assisti Sankofa antes de eu assistir Vai e Veja. Vai e Veja acho que foi o penúltimo que eu assisti. E aí uma coisa que Vai e Veja me pegou muito, e eu acho que Sankofa me pegou menos, é a questão do silêncio. sim, sim. Sankofa é música o tempo inteiro. Eu não vou, eu ia te falar que ele é um filme musical, mas acho que as pessoas vão entender errado. Então, às vezes ela tá fazendo um discurso super importante, começa um jazz de fundo, que pra mim me tirou da cena completamente. Então, a única coisa que eu teria pra dizer desse filme é que a trilha sonora, às vezes, me tirava da experiência intensa do filme. Talvez seja mais uma questão pessoal. O silêncio para mim às vezes diz mais do que ter uma trilha sonora intensa, sabe? E eu Sim. acho que esse filme precisaria de mais silêncio. Ele precisaria que as pessoas se sentassem no desconforto do que elas estavam ouvindo e vendo. Porque muita coisa é falada, nem tudo é só mostrado. Eles falam muita coisa também, que você precisa ouvir e entender. Então, eu confesso que a trilha foi uma coisa que me deixou um pouco cabreira com esse. Não foi dos preferidos, mas eu gostei muito de ter assistido. Eu também não conhecia esse. Esse lance da trilha realmente é uma mistura muito grande, porque às vezes é um jazz, às vezes é um afrobeat, tipo, muito Eu não sei acelerado, identificar. Exato. São várias coisas. sabe? E às vezes eles estão simplesmente reunidos, né? Os escravizados estão reunidos ali, se organizando, celebrando qualquer coisa. E aí tem uma questão de musical, da própria reunião, da própria organização, da festividade. E tudo isso vai se misturando. E realmente ele é um filme muito mais ruidoso. Ele é muito mais barulhento. Mas eu acho que ele. Eu não entendi o propósito desse ruído todo também. Acho que o silêncio me impacta mais. Porém, eu acho que ele é um puto exercício que tipo, chegou até. Chegou, foi produzido e ficou escondido durante muito tempo, né? Não somos nós que vamos revelar o filme para o mundo novamente, mas que ele trata de temas hiper pertinentes hoje, sabe qual é? É que às vezes a gente tá discutindo hoje nas redes sociais. Esse filme é de 93, é do ano que eu nasci, mano. Tá fazendo 30 anos esse ano, sacou? 30 anos fazendo a crítica social foda e que todo mundo gosta de ver o tempo todo. Além de ser, pô, tudo isso que eu falei, né? Tipo, uma contranarrativa absurda. A filmografia é muito bonita, sabe? A fotografia dele é muito intensa o tempo todo. Ele não esconde nada, ele é muito verbal. Então tem toda uma construção muito bem feita, muito bem elaborada. Eu gosto bastante, ele está aí nessa lista. Muito violento, né? A gente está falando sobre uma questão extremamente violenta, a mais violenta de todas, né? A escravidão. Então, também se atentem a isso, não normalizem, não achem tranquilo assistir um filme sobre pessoas escravizadas, nem sobre guerra, porque não é.
E, bom, é isso. Mais alguma consideração, dona Patrícia? Não, mas eu acho que concordo com tudo. E esse é um que, apesar de você falar, a gente não vai revelar, a gente não, né, não é nosso papel mesmo, mas muito difícil de achar, assim. Eu não encontrei nenhum streaming, eu tenho procurado. Então eu acho que esse é um filme que está escondido mesmo. As pessoas têm que dar seus pulos para conseguir, o que é uma pena. Mas, Também é um exercício meritório da minha parte, né? Porque o DSP não é um método para iniciantes. pois é. Ele é um método para quem sabe das coisas, né? Então, pois é. E é uma pena também, é um filme que poderia estar muito bem. É um filme que tem 30 anos já pode estar disponível em vários streamings, não precisa estar escondido assim ou estar tão afastado da galera. Poderia já estar mais próximo, enfim. Com certeza. E bom, o terceiro filme da listinha é o. Acho que é o já clássico, não tem jeito. Amores Perros. Eu não vou falar a tradução dele em português, que eu acho que é Amor Raivoso, porque ficou muito ruim, né? Acho que é Amores Brutos. Amores pior Mas ruim ainda. também, É mais ruim ruim ainda. também. Mais ruim também. Mas enfim. Então é isso. É o Amores Perros. Filme de 2000. Acho que é o primeiro filme dirigido pelo Inharito. Que ele tem tudo que um filme latino deve ter por, por essência, né? Ele tem violência, ele tem o amor de diferentes formas, esse amor retido principalmente de um personagem masculino latino que é muito duro. Ele tem a questão urbana dessa violência, desse barulho urbano o tempo inteiro acontecendo, histórias improváveis se cruzando em situações frívolas do dia a dia, no caso um acidente que cruza a história de três pessoas, um acidente que acontece numa, numa encruzilhada, e são três histórias completamente diferentes, cada uma com a sua potencialidade a ser explorada. E, cara, é um filme que, se provavelmente tivesse sido feito nos Estados Unidos, teria levado um Oscar, ou vários Oscars, tranquilamente, na minha modesta opinião. Mas ele acabou sendo indicado para melhor filme estrangeiro e não levou. Mas é um filme também que coloca o Gael Garcia Bernal no mapa, né? Um grande ator aí que fez filmes memoráveis durante esse século. Então, é um filmaço, tipo, eu me amarro. O Inharito também é um baita de um diretor, apesar do último filme dele ter sido um fiasco, diga-se de passagem. Muita produção e pouco roteiro, pouca direção mesmo. Ficou um bagulho completamente grandiloquente e feio, no fim das contas. Mas Amores Perros vale muito a pena. Eu gosto muito do filme, acho muito, muito bravo, muito foda. Esse era o único da lista que eu já tinha assistido. E eu assisti há muitos anos atrás. E eu lembro que eu fiquei chapada com a ideia de um acidente, e aí você mostrar a vida das pessoas, todos envolvidos naquele acidente. Ai, porque é muito bom você conhecer a vida das pessoas, a gente nunca conhece o outro lado. É tudo triste, né? Todo mundo é uma história É, terrível, todo mundo é uma história triste. E eu gosto do Inaritu porque apesar dele ter uma coisa, ele filmar no México, mostrar muito a cidade mexicana, pra mim ele faz filmes que podem acontecer em qualquer lugar da América Latina, assim. Se esse filme rodasse aqui em São Paulo, meu bairro, eu ia acreditar. Inclusive, algumas ruas são muito parecidas, é, sabe? Algumas situações são muito parecidas, a própria maneira como o brasileiro se liga aos animais, com os cachorros, nesse caso, é muito parecida, às vezes mais do que com as pessoas. Eu acho que tem uma crítica aí muito boa também. E eu lembro de ter gostado muito do filme, e eu gostei muito do filme agora também. Rever depois de muito tempo é uma experiência muito diferente. Eu gosto dele, porque eu acho que o Inharito, ele foi crescendo, assim. Os filmes dele crescem com você, junto com, sabe, amadurecem junto com você, eu concordo. Bardo foi ruim, isso, Bardo não é Bardo. bom, Até não. esqueci o nome do filme de tão ruim que O foi. Bardo não foi bom, não. Mas os primeiros dele dava pra ver aquela gana de, sabe, de adolescente que não tem nada a perder, de quem vai contar a história mesmo, foda-se. É sujo, é editar a câmera na mão pra parecer que você tá junto, vendo a vida das pessoas. Eu gosto da ideia, sabe? Eu gosto de
Pra mim parece um filme de um diretor que falou, cara, foda-se, eu vou fazer o que eu quero. Isso. Exatamente isso. Ele viu que tinha um puta roteiro na mão, mas um Uhum. roteiro muito difícil de ser executado. E ele falou: é isso, vamos fazer. Pouco recurso, pouco dinheiro, sacou? Pega uma câmera e vamos fazer. É isso. É isso. É esse, Esse, é esse esse, ímpeto, é. essa gana que eu gosto dele, sabe? E ele Beau- carregou isso por muito tempo, até ir pra Hollywood. Beautiful é muito assim também, é um filme que eu gosto muito dele. Mas Amores Perros, pra mim, é o destaque total e acaba sendo meio que o filme de lançamento do cara também, né? Então a potência de ter um filme desse como um filme que te joga no mundo e, tipo, sendo seu cartão de visita, isso é muito pesado, cara. Isso também conta muito. E eu acho que a gente passou por alguns livros que dizem muito sobre esse Amores Perros, né? Tipo, Temporada de Furacões. É muito esse filme, sabe qual é? O próprio Literatura Nazi na América, tudo bem, é uma enciclopédia de possíveis personagens nazistas, né? Mas tipo, os latinos que são nazistas são muito viscerais e são muito urbanoides dessa latinidade. Estão nesse meio sujo, sabe qual é? Estão ligados ao futebol, estão ligados à rinha, estão ligados a uma decadência familiar muito grande. Então, tipo, você consegue traçar esses paralelos, a gente passou muito por isso aqui no podcast. E aí eu acho que esse filme resume muito bem essa gana latina que mistura violência. Tem cenas engraçadas no filme, cenas completamente detestáveis, principalmente se você gosta de animais, né? Tipo, a parte das rinhas é sempre muito pesada, Verdade. sacou? E tem casos de família total, porque é traição de irmão com irmão. A parada É tráfico, é droga, tem de tudo. é a parada, tipo Tem assim, de tudo. é um condensado de acontecimentos em 2 horas e um pouquinho. Mas é absolutamente fantástico, absolutamente lisérgico, em vários aspectos. E é isso, tipo, é América Latina na veia mesmo, uma dose concentrada de América Latina, né? Aí se tu aguenta, é aquela história, né? Se tu aguenta, quem sabe se tu É, aguenta. não é um filme fácil de assistir também, não, eu acho, Não, até por conta da violência de tudo, né? Tudo também é violento. É a menina de 16 anos que tá grávida de novo, é o cunhado que até quase abusa dela, né? Tem uma cena pesada ali dele, até é, rouba um, rouba do outro, enfim, até a violência urbana mesmo. É um filme bem violento. A violência com os animais é pesadíssima. E ele mostra mesmo, né? Não tem virada de câmera, não tem fingir que não tá acontecendo. Se você tá de olho aberto, você vai ver. Eu virei a cara, porque eu não tenho mais estômago. Eu já sou uma senhora, eu preciso, né, cuidar do meu estômago. Então, eu não conseguia ver umas cenas, não. Inclusive a cena que o Otávio mata o cachorro do cara, que é a cena que meio que dá início ao filme, né? Vamos dizer assim, sim. que a gente vai acabar vendo depois. É muito feio, é tudo muito pesado, mas enfim. Eu concordo, é América Latina na veia e vale a pena. É um sujão, cara, é um sujão. É, Mas do jeito bom, mas bem isso. feito. Ele É isso. é aquele bagulho, você tem que estar bem de cabeça, mano. Não tem jeito. Tem que estar bem de cabeça. Porque é muita informação também, né? Eu acho que nada mais América Latina do que isso. O mundo se acabando Fato. em meia hora, né? Justo. E agora, quebrando o ritmo de América Latina completamente e o mundo se acabando em meia hora, pro mundo se acabando em trocentos 50 anos. Porque a gente vai falar de Stalker, do Tarkovsky. É o meu filme preferido do Tarkovsky. Mas não é um filme fácil de assistir. Basicamente, a história do filme, para quem não conhece, ela é bastante simples. Um conjunto de meteoritos caiu e isso devastou um certo lugar. E propriedades esquisitas, propriedades estranhas começaram a aparecer nesse lugar. E esse lugar foi fechado
pelo exército e é ultra protegido. Dentro desse lugar existe uma sala, um quarto que se chama zona. Nessa zona dizem que todos os seus desejos serão realizados. Você só precisa desejar de verdade. E as únicas pessoas que podem entrar nesse lugar de maneira clandestina, porque é um lugar protegido, são os stalkers, que são pessoas meio que escolhidas para poder adentrar essa zona. E nisso, um escritor e um professor de física, matemática, chegam nesse stalker e pedem por essa viagem, mas a relação deles com o desejo não tá tão manifesta assim. Basicamente essa é a sinopse do filme. Só que ele é um filme profundamente filosófico. No final das contas, a busca pela zona, torna-se uma grande divagação filosófica sobre desejo, sobre vida, sobre aquilo que você quer, aquilo que você não quer, a forma como você encara o mundo. Só que são 2 horas e 40 de filme. E é isso. O que você achou, Paty? Esse foi meu primeiro. Tchaikovsky? Tarkovsky. Tarkovsky, foi meu primeiro Tarkovsky. E esse eu assisti antes de assistir Vai e Veja, e eu acho que foi bem complicado. Eu acho que Sim. nesse o silêncio, pra mim, teve o efeito contrário que teve no Vai e Veja. Ele enrolou o filme, ele pesou o filme, pra mim, sabe? Acho que é porque tem tantas ponderações, tem muita conversa, tem jogo de câmera, e, e aí o professor faz um comentário, aí fica um silêncio, que eu imagino que, né, justamente para aquilo assentar. Pra mim teve um efeito contrário. Eu achei, alguns momentos eu achei cansativo. Fotografia Impecável, né? incrível. Assim, tinha horas que parecia que eram quadros de pintura mesmo, assim, o enquadramento que ele fazia, um negócio maluco, principalmente quando eles entraram no prédio final ali perto da zona. É insano. A fotografia é absolutamente maravilhosa. Eu fiquei babando nisso, assim, de ver como ele conseguia. E outra, né? O sépia com o colorido, a vida em cores versus a vida sem cor, sem graça. É péssima, que é a vida que todo mundo leva, versus o que a vida poderia ser. É tudo muito interessante, mas eu confesso que o ritmo para mim desse foi difícil de carregar. Mas eu acho que é um filme que não, talvez seja um filme que eu precise rever, sabe? Talvez um filme que quando você tá com a cabeça no lugar certo, você tem outra experiência para assistir. Não é que nem Vai e Veja. Vai e Veja é um filme sobre guerra, ponto final. Sim. Você vai entender sobre o que que é. E se tu vê de novo, E, tu vai sofrer pra cacete, né? exato. Você já sabe o que vai acontecer, você vai sofrer. Sim, Tem cenas que vão ficar gravadas na sua cabeça para sempre. sim. Pelo menos pra mim. Stalker, eu acho que é um filme que cada vez que você assistir, você vai ver um filme diferente. Sim, sim, perfeito. E eu acho que esse é o interessante. Então, o primeiro que eu vi, eu achei super interessante. Eu não acho que eu peguei tudo que eu tinha que pegar, entendeu? Essa é a questão. É, mas é sempre isso. Eu acho que ele é o. Pra mim, Stalker funciona, falando de uma maneira muito pessoal, como esse lembrete de que a gente tem que navegar num tempo diferente daquele que a gente é cobrado também. Sacou? Porque a gente é cobrado pra dar resposta muito rápido, né? Tipo, pra tudo. Você tem que estar muito Na hora. acelerado, você tem que estar ali respondendo, cumprindo, pá, 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 pá. Quando você senta pra assistir o filme Stalker, particularmente, você entra num outro ritmo. E pra quem vive acelerado, ele é muito difícil de pegar. Mas a beleza do filme não te deixa exatamente sair. Tipo, você vai falando, pô, mas esse filme é bonito demais, mas não acontece nada, mano. Não acontece porra nenhuma que esses caras estão querendo. Mas é bonito. É bonito. E a ambiência, tipo, os sons da parada, e você começa assim, você, pô, mas isso aqui é bonito, isso aqui. E é bom, os diálogos são bons, são interessantes. Tem hora que parece que você tá lendo um Dostoiévski da vida ali, sacou? Você tá lendo uma parada pesada, você tá lendo um Tolstói, você tá, pô, divagando legal, o maluco discutindo sobre a perenidade da vida, e pipipi, pó, o que, que ele quer fazer, o que, que ele deseja.
De repente o cara se desespera porque não tem força suficiente no desejo. E, pô, enfim. Só que para, o filme para. E você fica preso naquilo. E pra mim ele é sempre esse lembrete de que, tipo, a gente tem tempo pra contemplar as coisas também, sacou? De ter tempo de enxergar a beleza, ter tempo de digerir um pouco as informações que chegam. Eu acho que esse filme cumpre muito essa função em particular, mas isso é uma coisa muito particular. Não significa que o filme foi feito dessa forma. Mas, pô, é. Assim, a quebra de ritmo é uma parada que me pega muito, né? Quebra de expectativa. Que é isso, é a história de um meteorito que cria uma zona que revela não, que realiza os seus desejos mais profundos, desde que você realmente deseje. E só tem pouquíssimos caras, no caso do filme, um cara disponível, capacitado pra te levar lá. Isso é muito filme, tipo, isso é muito Mad Max, tá ligado? Isso é muito, tipo, filme de ação pesado. E o cara simplesmente inverte totalmente essa lógica. Pô. Isso é muito Indiana Jones, sabe? É a mesma época, 1979. Isso é muito. Esses filmes muito pesadões. Ele simplesmente inverte a lógica. Ele simplesmente quebra a sua expectativa o tempo todo. Quando você chega na zona, a zona é o quê? A zona é aquele areial maluco lá. Sacou? Parece que você tá aqui na praia, aqui atrás de casa. E é isso. Tudo é uma grande quebra de expectativa. A própria questão do desejo é uma quebra de expectativa. Eu gosto disso, particularmente, faz parte do meu humor, faz parte da minha vida, né? Eu quebro a expectativa de todo mundo. Todo mundo acredita que eu sou alguma coisa, eu não sou merda nenhuma. Mas enfim, é isso. É isso. Tem uma conversa muito boa também, eu acho, que o filme pode levantar, que é essa questão de desejo, que é o que você deseja, o que você precisa. Sim. Porque ele fala, acho que o desejo mais básico que a gente pode imaginar é de ficar rico. E uma das pessoas que entrou lá pediu isso, né? Era o desejo dele era ficar rico. E se eu me lembro correto, teve um acontecimento meio escabroso na vida desse cara pra ele ficar rico, não foi isso? Foi. Não Foi. é isso que acontece? Do tipo, é literalmente o cuidado com o que você deseja. Você vai conseguir. Como você vai conseguir? É a força do Outros desejo, né? O 500. quanto você quer, o quanto você é Outros capaz de 500. abdicar de alguma coisa para poder chegar naquilo que você quer. O problema é que você não sabe do que você vai ter que abdicar, né? Não tem o preço, ninguém te dá o preço antes, você vai ser Sim, cobrado depois. senão é fácil. E eu acho que é uma conversa muito importante sobre o que você faria se você soubesse o preço. Sim. E Que tam... é o que acontece no final, que é ninguém entra na sala. Exatamente. E Eu não tam... vou entrar nessa merda, Claro. porque eu não sou louca. E também tem a questão de que, né, a realidade material nunca vai te dar o preço daquilo que você precisa. Você sempre vai ser, você sempre tá no crédito, né? Você sempre tá Exatamente. comprando para depois pagar. Exatamente. Então, tipo, E com quem você negocia? O que exatamente. que é justo? Não tem essa conversa. Você vai ter que pagar o preço pedido. Isso aí. E às vezes é meio pesado. E aí, Então tem uma conversa muito boa, eu acho, que dá pra ter desse filme entre com essa coisa dos seus desejos mais profundos, porque o que é o desejo que a gente fala em voz alta, duvido que é o desejo mais profundo da maioria das pessoas. Entendeu? com certeza. Com certeza, mano. Entendeu? Com certeza. Eu acho que existe uma questão moral e pudica muito grande nas pessoas, sacou? Isso vale pra gente também, não tô Pra todo tirando mundo, sim. pra todo mundo, sacou? É, Eu acho que esse filme ele é capaz de trazer isso à tona legal. Sacou? eu também acho. E também não permite que você tenha desejos idealistas, né? Nenhum desejo é idealista, tipo, eu quero a paz mundial. Sacou? O que é a paz mundial? Entendeu? O que que é a paz mundial? Eu quero que ninguém É. passe fome. Sabe? Tipo, Mas aí é que tá, você pode existir a paz mundial. O custo é todo mundo vai morrer. sacou? Pronto. Os Tipo, animais estão em paz. é. O desejo ele não permite que você seja idealista, sabe? O verdadeiro Né? desejo realmente Ele é intrinsecamente egoísta. Essa é a real. sim, sim, sim. Primeiro que você vai pedir pra você primeiro e depois pros outros. Essa é a real.
E eu acho que o povo tem medo. Se você for pensando nas conversas que. Olha, isso aí eu tô pensando agora, hein? As conversas que É. o professor e o escritor vão tendo, eu acho que eles também vão percebendo que eles não sabem o que vai acontecer se eles entrarem naquela sala. Eles não sabem o que eles desejam de verdade. Não, não sabe. E esse é o medo. Eu quero ficar rica na minha cabeça, mas será que o que eu quero de verdade é que toda a minha família morra pra eu ficar rica? Tanto que o Stalker se apavora quando ele enxerga isso. Porque quem chama o Stalker é a pessoa que tem certeza daquilo que deseja, pô. Ninguém vai tirar. Ninguém vai fazer um maluco atravessar uma zona protegida, pô, com Embaixo de bala. embaixo de bala, com várias paradas que, que você não conhece a origem de, como estão, pra chegar lá e simplesmente dar pra trás, sabe qual é? Tipo, arregar. É brabo, mano. É Forte. brabo. Forte. Brabo. Eu acho muito, muito doideira. Eu acho uma belíssima película De todos até filosófica. agora, esse é o mais de doidão. De toda a sua lista, acho que esse é o Esse mais é. de doidão, né? Esse é. Eu dei uma maneirada. Esse foi o mais viagem de todos. Foi, foi. Mas tinha outros, mas aí tem essa parada de, pô, linkar algumas coisas, assim, né? Teve que dar uma Fica ajeitada. pro Uma- quando a gente fizer isso de novo, é. No futuro a gente faz mais um desse. Isso. Vem mais uma listinha. É porque eu não tenho só 5 filmes favoritos, né? Eu não sei nem escolher filme, não sei nem escolher coisa Exatamente. favorita. É isso aí. Bom, por último, aí deixa a nota humorística também, mas é um filme que é muito sobre as mazelas brasileiras, que é o Alto da Compadecida, né? Baseado na grandíssima peça do Ariano Suassuna, belamente encenado nos cinemas, ou filmado, ou adaptado para os cinemas, no ano 2000. E quando eu assisti, eu era apenas um filhote de 7 anos de idade, né? E via João Grilo e Chicó, com todos os bordões maravilhosos que eles têm, e eu simplesmente ria. Só que com o tempo, crescendo, entendendo como o mundo é, eu fui conhecer também Ariano Suassuna, obviamente, né? E esse filme ganha muitas camadas, cara. E eu acho que foi, pô, uma das paradas que mais me prendeu e que eu mais reassisto na vida, assim. É um filme que eu sempre tô assistindo, sempre dá pra tirar alguma coisa. É um filme cebola, como você costuma dizer, né? Tem muitas camadas de interpretação, de fatos acontecendo. E talvez seja, tipo, o melhor do cinema brasileiro, assim, pelo menos da transição do século, né? Dos últimos 30 anos. Talvez seja o filme marcante, que não tem esse apelo de como foi a uma violência extrema, né? Tipo Cidade de Deus, tipo Tropa de Elite, que são bons filmes também, inegável. Mas é um filme que ele tem esse humor que, sabe, circula tudo dentro de um sertão muito empobrecido, com muitas dificuldades, também com muita violência, com figuras folclóricas vindo à tona. Tem um quê de fantástico, principalmente no final, né, na cena do purgatório, do julgamento dos seis principais ali. E aí vem a Fernanda Montenegro magnânima, como sempre, né? Faz uma aparição de 5 minutos para fechar o filme como se o filme fosse dela. Mas é isso, eu acho que o Auto da Compadecida é esse suco de Brasil, de arte no Brasil, com múltiplas camadas, com sendo uma adaptação incrível de uma peça de um autor incrível que foi Ariano Suassuna, né? Remetendo à base da nossa literatura que é muito forte. E tipo, eu acho fantástico, eu acho engraçado até hoje, eu dou risada até hoje de tudo. Então, acho que é principalmente Eu, isso. Eu tenho essa eu coisa. nunca tinha assistido, cara, o Auto da Compadecida, você acredita? Sério?
Caraca, maneiro. Pô, que bom. Tipo, eu fico feliz que você tenha assistido, então. Eu tava pensando nisso quando eu peguei. Tanto que foi o primeiro que eu fui assistir o filme. Eu não acredito que eu ainda não assisti esse filme. 20 anos já. E eu também nunca li Ariano Suassuna. Já são dois problemas que eu. Um que eu já resolvi. Eu assisti o Isso. filme. E aí, assim, uma coisa do filme que pra mim já ficou muito claro, né? No começo do filme, com a cadência dos diálogos, você já sabe que é uma peça de teatro. É. Porque eles transportaram muito bem isso, eu achei. Então você sabe que é uma. Você sabe que vem de uma peça. Porque a cadência dos diálogos é muito rápida. É muito. É um bate e volta muito rápido. Eu achei as atuações incríveis. Eu O achei. Eu também Selton achei Mello fazendo muito um papel bom. engraçada. O É. Selton Mello. Eu achei muito engraçado. Eu achei, na verdade, assim, tem muita violência, né? Tem a violência da pobreza, tem a violência da religião, os padres, o padre e o bispo, absolutamente hipócritas, absurdamente hipócritas, mas feito do jeitinho brasileiro. Eu gosto disso, que é você vai mostrar essa hipocrisia do jeitinho mais. Vamos tirar um sarro, vamos. Eu gostei demais, assim, achei um filme incrível. É, se eu assisti quando eu era mais nova, eu não lembrava de nada. Então eu tô considerando que eu não assisti, que eu assisti pela primeira vez agora. E eu adorei, eu achei incrível. Eu acho realmente o melhor do cinema brasileiro de verdade. Pô, não tem como. Não tem como. Ei, é isso. Não tem vai falar o que mais? Não, mas. Eu Só acho sei que. que foi assim, né? Só sei que foi assim, né? Não tem jeito. Mas, Muito bom. além de ser o melhor do cinema brasileiro, ser muito característico, ele também tem essa questão da latinidade, desse humor que revira tudo. Eu acho que ele é um filme que conecta muito a gente a, a esse espectro também mais amplo de América Latina, apesar dele ser muito regional, todo ele se passar no Nordeste, né? Ter essa pegada do sertão muito forte, obviamente. Mas a gente consegue reconhecer esses elementos comuns a partir de coisas que nós, inclusive, já trabalhamos no podcast. Então, temporada de furacões também está um pouquinho ali, né? A gente consegue fazer esses apanhados de leve, porém, como identidade brasileira, como filme produzido aqui nos últimos 30 anos, pelo menos, eu não lembro de um filme que seja melhor do que o Alto da Compadecida. Tem muitos filmes ótimos, excelentes, sem sombra de dúvida. Mas o Alto da Compadecida, pra mim, ainda é o suprassumo do que de melhor pode ser feito aqui, cara. É absolutamente E é fantástico. muito impressionante que o filme já tem aí quase seus 25 anos, porque a qualidade de tudo, a qualidade técnica do filme é muito boa. O, Pra o- 20 anos atrás, é muito boa mesmo. e a própria transformação do diabo no final, né? Que ele vem com aquela cara toda cheia de É, o, talco, e depois ele o fica. CGI é meio duvidoso, mas eu acho que isso também é uma piada. Isso É, também faz parte da piada do todo, né? É, porque ele também guarda muito essa coisa teatral também, né? De tipo, como se o cara Uhum. colocasse uma máscara feia na hora ali. Mas a forma como aquilo se dá, o jogo que eles fazem, é muito bem pensado. Muito bem pensado. É tudo muito no ponto. Tudo muito bem feito. É um filme que não dá muita margem, assim. E é incrível que ele não tenha chegado a pelo menos no que eu li rapidamente, chegado a disputar, tipo, indicação pro Oscar, essas paradas assim, porque ele é a parada, tipo, é o suprassumo de tudo, né? Isso é cagada daqui, só pode, porque Porra, não é possível, não é entendeu? possível, Não é possível. não é possível. Eu acho que por mais assim, sei lá, eu acho que o último filme que disputou foi da Fernanda Montenegro, da Central do Brasil, não foi isso? Foi em 98. Foi em 98, né? Então, porra, 25 anos. Olha só que bizarro, mano. Esse filme não ter entrado na disputa é absolutamente doideira, assim. Doideira. Nos anos 2000, o filme que ganhou o melhor filme, o melhor Oscar, o Oscar de melhor filme estrangeiro foi Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar. Não tá ruim, é um puta filme real, oficial. Almodóvar, né? Almodóvar. Deixa eu ver os outros, se eu consigo achar os outros indicados. Himalaia, do Nepal, não conheço.
Estcast, da França, não conheço. Solomon Ganor, do País de Gales, e Undersolen, da Suécia. Quer dizer, Ó, o da França, se não for ninguém queimando o carro, Zolanzoia. A não gente tem que vale. pesquisar porque provavelmente é. Se for, tudo bem, tipo, até A passa. gente tem que pesquisar. Mas assim, Tudo Sobre Minha Mãe é um filme que hoje você pode assistir com uma certa facilidade. Nenhum dos outros se sustentou no tempo, porque não se fala de nenhum dos outros filmes. Real, isso é verdade. E o Auto da Compadecida tá aí, já virou série, já foi cortado Exatamente. pra ser passado no colégio, que tem, Exatamente. que tem umas piadas que já envolvem aí, tipo, um contexto mais adulto em relação a, as relações travadas entre os personagens, sacou? Então tem todo um contexto, mas, pô, eu assisti o Auto da Compadecida no colégio, com certeza. Isso eu tenho absolutamente. Nossa, é incrível pra dar Eu, aula. eu assisti Cidade de Deus no colégio, pô. Eu tô olhando aqui, 2001, pensando se talvez ele saia em 2000 e entraria pra 2001. É, de estrangeiro, né? No caso, seria. Não tem muito jeito. O Amores Perros foi indicado. Tigre e o Dragão foi indicado, foi o que ganhou. Brabo. Divided We Fall, da República Tcheca. Everybody Famous, da Bélgica. The Taste of Others. Desses também, dois se mantiveram no tempo, que foi o Amores e o Tigre e o Dragão, que até hoje são icônicos. Os outros, ninguém sabe quem são. Pode tirar o belga da lista. Você que é belga? Toda lista tem um belga. Que porra é essa? Meu país é desse tamanho aqui. O É, que aí tá você vai ver é o acontecendo? filme do Burrico lá. Ah, não, o Ô, do Burrico é Ancine, pelo polonês. amor de... É, mas também. Mas, ô, Ancine, pelo amor de Deus, sabe? Enfim. Estamos dando mole demais. Enfim. Enfim. Tamo aí. Tinha que ter uma reclamação, pra fechar, pra manter o clima. Vou jogar no Reclame Aqui. É. Fazendo isso agora. Pois muito bem, belíssima lista. Acho que a gente começou bem essa brincadeirinha aí de cinema, né? Foi maneiro, né? Foi maneiro. Eu curti fazer Foi também. divertido. Foi muito divertido pelo fato de poder revisitar alguns filmes meus, fazer toda uma curadoria. Muito maneiro essa coisa de fazer curadoria, hein? Legal, né? Isso, Isso chame a aí. gente pra eventos aí que a gente se dá bem. Qualquer coisa eu tô Claro. fazendo merchan pra gente poder viver disso aqui logo e sair dos Boa. nossos empregos normais aí pra poder curtir um pouco melhor a vida. Mas enfim, é isso. Fico feliz que você tenha gostado, Patrícia. Muito bom. Prometo manter o nível de qualidade em relação a Muito bom. filmes, em relação a livros. A gente vai testando mês a mês, Vamos ver, vamos ver. devagar e sempre. Mas é isso. E é... Tamo aí. Pois muito bem. Nos digam se vocês já assistiram alguns desses filmes. Esses são bem mais alternativos que os meus, eu diria. E contem o que vocês acharam desse bate-papo aqui, das nossas opiniões sobre certos filmes, se vocês concordam, discordam, já assistiram, não assistiram, não vão assistir. E leia Kindred, Caio, de verdade. Eu acho que você vai pirar. Eu já Real. separei umas 500 vezes, mas você sabe que eu não sou organizado com leituras. Então, Mas, enfim, agora vai ser, porque vai estar na lista. Tá na isso aí. lista, é só ler. E é isso. Temos o episódio? Temos o episódio. E tchau. Tchau.